E você nos ouve falando frequentemente aqui no Jornal da Mix sobre a questão climática, até porque, né, ainda vivemos a reconstrução e os impactos do grande evento de maio no Rio Grande do Sul. E com isso, questão climática, vem aquecimento global, com aquecimento global vem a questão de emissão de gases, CO2, aquecimento da atmosfera, aquecimento dos oceanos que, né, levam este vapor, geram chuvas volumosas e assim essas chuvas volumosas estão no nosso cotidiano. Toda hora aqui a gente relata alagamentos em Porto Alegre e outras cidades do estado. E dentro disso tem a questão de uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, uma mudança de matriz energética. E os carros elétricos ainda, a gente vê a proliferação, a gente circula pela cidade e vê cada vez mais carros elétricos nas nossas ruas, mas, por outro lado, uma resistência econômica. Lá no Congresso, a discussão, entrando no imposto do pecado, a discussão sobre o que se faz com as baterias, como é que é a troca desses veículos. Então, a gente vai conversar com o diretor de ônibus da BYD no Brasil, a BYD que está expondo um ônibus 100% elétrico para transporte urbano numa feira no Rio Grande do Sul. Conversamos então com Bruno Paiva. Bom dia. Bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, podendo representar a BYD. Quais são os planos? Eu agora há pouco estava vendo do investimento, né, que a BYD pretende fazer no Brasil, chegando num montante de 5 bilhões no país, incluindo fábrica na Bahia e essa projeção para os próximos anos. Como é que estão entrando nesse mercado e lidando com as resistências que tem para essa mudança de matriz energética? Isso é o que a gente vê agora, né? A BYD está no Brasil desde 2014, investindo no país, né? Assim, ela veio em 2014 trazendo aí os painéis solares e os ônibus elétricos. E agora, em 2022, chegou com os carros de passeio, fez a aquisição da fábrica da Ford em Salvador, está fazendo uma obra enorme de infraestrutura para poder começar a fazer a produção dos veículos aqui no país. A gente está aqui desde 2022 vendendo carro, vê um aumento, né, significativo aí, tanto dos veículos elétricos e híbridos, ou seja, um sucesso aí a marca. Se pensar que há 2 anos atrás a BYD não tinha nenhuma concessionária no país, a gente deve fechar esse ano aí com perto de 200 concessionárias espalhadas aí por todo o país, né? Falo que a agilidade é uma característica forte aí da empresa, ou seja, comprou a fábrica também. Eu acredito que ano que vem a gente já esteja produzindo carro na planta de Camaçari, na Bahia também. E isso mostra o comprometimento da empresa com o país. É uma empresa que veio para ficar, né? Está fazendo investimentos vultuosos aí na fábrica de carro. A gente já tem a fábrica de chassi de ônibus aqui em Campinas e uma fábrica de painéis solares aqui em Campinas também. Temos uma outra estrutura de energy, que é onde a gente faz aí a nossa venda de BES de bateria, né? Que estava vendo a entrevista anterior aqui, falando dos problemas aí que as chuvas trazem, as árvores caindo nos fios, e essa é uma solução que vem para poder acabar com isso. O BES de bateria hoje, você pode colocar na sua casa, na sua residência, um pacote de bateria, placas solares. Ao invés de você jogar energia na rede, como acontece hoje, você vai abastecer essas baterias e você pode ficar usando a energia da rua só como uma redundância. Você não precisa necessariamente estar ligado na rua. Vendo aí na entrevista anterior também, falando aí das áreas rurais, que sofrem muito com isso, né? Hoje também nas áreas rurais você pode colocar isso fora do Brasil, já está sendo bem disseminado aí, colocando o BES de bateria, colocando os painéis solares. Você não precisa ter estrutura, ou seja, um sistema off-grid. Eu mesmo tenho placas solares na minha casa, mas a bateria hoje ela ainda tem um valor bastante alto para as residências. A tendência é de uma redução desse valor, de ser mais acessível no mercado? Sim. Tem uma coisa muito interessante acontecendo aí. A gente tem uma empresa parceira no Reino Unido, chamada Zenobe. Essa empresa ela foi fundada em 2014 aí, e ela vem fazendo uma reutilização das baterias dos ônibus e dos carros elétricos.
Então, um carro elétrico, você bateu, deu perda total, a bateria está ali, a Zenobē pega essa bateria, tira todas as células de bateria dentro do pacote de bateria, faz toda uma triagem dessas baterias e monta um novo pacote de bateria aí, ou seja, a gente chama aí de uma bateria de segunda vida de bateria, né? Nos ônibus também do Reino Unido hoje, os ônibus que estão rodando lá, essa empresa, ela após uso de utilização no transporte público, ela retira essas baterias dos ônibus e faz essa reutilização em sistemas estacionários. Então, eu acho que daqui a pouco... A gente já tem duas empresas fazendo isso no Brasil, mas assim, num volume muito menor, porque o volume de bateria aqui no Brasil ainda de segunda vida é muito pequeno. O carro elétrico aqui começou há pouco tempo, é elétrico e híbrido, né? Uhum. E em quanto tempo vocês estimam que a gente vai ter tanto as baterias mais acessíveis, como essa cadeia, né, de mitigação de danos ambientais, de renovação de baterias, dando uma vida ainda mais longa e produtiva a elas, seja uma realidade, né, que se estabeleça aqui no Brasil? Porque hoje, quando se fala de carro elétrico, quem defende a indústria de combustão, né, dos óleos fósseis, do combustível fóssil, sempre bate na bateria, que não, isso é um dano ambiental maior. A gente já conversou aqui até no Jornal da Mix sobre as empresas que já trabalham com isso, mas ainda de modo muito incipiente, né? Em quanto tempo podemos ter um tratamento adequado com uma cadeia construída no país, vocês estimam? Isso é um processo, né? Assim, a gente precisa de gerar primeiro a demanda da venda do veículo, né? Então, assim, a gente precisa ter esse veículo rodando. Da mesma forma que você colocou aí, eu faço muita palestra aí, escuto sempre, né? A bateria é um dano ambiental, o que você vai fazer com isso depois? Como que a gente faz o descarte disso tudo? E, na verdade, quando a gente olha para fora do Brasil, onde estou citando aqui o Reino Unido, a Europa, Estados Unidos, isso já está acontecendo, ou seja, a eletrificação das frotas já vem acontecendo num período maior lá, né? Então, assim, a gente precisa que essa bateria seja usada no veículo no primeiro ciclo, que vai gerar em torno aí de mais ou menos uns 8 anos, né, dependendo da aplicação. E aí, saindo do veículo, a gente vai fazer a segunda utilização dela no sistema estacionário. Então, o que eu acho que a gente precisa é de um pouco de tempo, e até para a reciclagem dessa bateria, porque depois do uso no veículo e do uso estacionário, vamos falar aí depois de 20 anos mais ou menos de utilização dessa bateria, essa bateria vai sair para uma reciclagem, que é o que está começando a acontecer na Europa agora. Ou seja, por que isso ainda não é amplamente visto? Porque a gente precisa de ter o volume. Hoje, sem o volume, você pegar poucas baterias aí já no final da vida, para poder fazer a reciclagem, acaba tornando a reciclagem muito cara. Mas na hora que esse volume chegar de bateria... de termos volume? Qual é a expectativa de tempo de vocês de termos este volume? A gente acredita aí que vai ser um período aí de mais ou menos uns 14, 15 anos aí, até a gente começar a ter um volume maior para a reciclagem, tá? E a gente acredita aí que num prazo aí de mais ou menos uns 8, 9 anos para a gente poder ter um volume de bateria de segunda vida para reutilização em BES estacionários. Vou lhe passar aqui para a última pergunta da minha colega Larissa. E, Bruno, então, para a gente ir finalizando, né, aqui a nossa conversa, mas a BYD está aqui trazendo para carros, né? A gente falou do ônibus que está exposto lá na feira em Caxias do Sul, mas a BYD está entre um dos carros mais vendidos aqui dos últimos anos. Então, como é que, trazendo então para análise mais técnica de matriz energética no Brasil, como é que tem sido avaliado hoje, assim, tem sido eficiente ou não? Eu faço o Brasil, ele tem a matriz energética perfeita, né? Assim, a nossa matriz energética ela é quase 80% de fontes renováveis, hidrelétricas, eólicas, solares. Então, assim, enquanto outros países aí estão queimando combustível fóssil para poder abastecer carro elétrico, o Brasil tem aí o privilégio de ter essas matrizes renováveis aí para poder abastecer esses carros. Eu vou falar um pouquinho aqui do ônibus, o que a gente tem visto. A gente está vendo aí uma mudança muito
mundial da matriz energética para o ônibus nas grandes cidades, né? Se você for aqui na América Latina, Santiago e Bogotá hoje são as principais cidades. Na cidade de Bogotá hoje a gente tem 1.473 ônibus rodando com eletricidade. Isso é interessante colocar que esses ônibus normalmente eles são carregados à noite quando o sistema elétrico ele não está demandado, ou seja, está todo mundo dormindo, as luzes apagadas, as cidades calmas e os ônibus entram e vão consumir uma energia que no passado, de certa forma, ela era, vamos dizer assim, um pouco desperdiçada. Sim. Então, isso ajuda aí também a otimizar a produção elétrica do parque brasileiro e, enfim, das cidades onde o ônibus elétrico opera. Aqui no Brasil, a gente está com São Paulo hoje. Quer perguntar? Não, bom, a gente está com São Paulo. A gente está chegando já sobre a hora, por isso que eu estava lhe chamando. Tá. Mas conclua, por favor. Enfim, a gente tem São Paulo hoje aí com um volume interessante. Esse ano a gente já vendeu 80 ônibus aqui no Brasil e a ideia é entregar para São Paulo até o final desse ano ainda alguma coisa perto aí de uns 140 ônibus e até o março, aí, fevereiro do ano que vem, mais 200 ônibus, sendo a cidade com o sistema de transporte mais eletrificado do país aí. Diretor de ônibus da BYD, Bruno Paiva, muito obrigada pelas informações que nos traz aqui ao Jornal da Mix. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia para vocês.